Boa tarde, querida aluna. Espero que vocês estejam bem. E apesar do pouco tempo de convivência com vocês, que eu sou nova na escola, né, esse ano, mas eu estou com saudade de cada um de vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Isso quando a situação estiver segura para podermos voltar. Então, eu preparei esse vídeo para a gente fazer a correção das atividades da semana passada, que a gente entrou falando sobre a química orgânica, e na última aula a gente viu sobre a classificação das cadeias carbônicas, né, que são as cadeias que envolvem o carbono. O exercício número 1 tá assim. Observe as estruturas orgânicas incompletas e marque com X os itens que estão corretos. Então, na estrutura, no número 1, a gente tem lá, a gente tem aqui, na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono. O que a gente tem que fazer? A gente tem que completar as estruturas, ver o tipo de ligação que está faltando, se é uma ligação simples, se é dupla ou se é tripla entre os átomos de carbono. Então, no número 1, primeiramente, pessoal, a gente sabe que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele precisa realizar 4 ligações. Então, a partir disso, a gente pode completar a estrutura dessas cadeias. Então, a opção 1, eu tenho lá um carbono ligado a 2 átomos de hidrogênio e mesma coisa aqui, outro carbono ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, esse carbono daqui, ele já tem 2 ligações, está faltando mais 2 ligações. Mesma coisa esse carbono daqui, ó, ele tem 2 ligações, então estão faltando mais 2 ligações duplas, que ele vai fazer uma ligação dupla entre esses 2 átomos de carbono. Então, quando fala aqui na estrutura 1, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, isso daqui está errado. Estão faltando 2 ligações, né? Uma ligação dupla. A número 2, vamos completar ela aqui. Então, eu tenho um átomo de carbono ligado a um hidrogênio e outro átomo de carbono ligado a outro hidrogênio. Aqui está faltando uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, o que está falando aqui? Ó? Na estrutura 2, falta uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Correto. A opção 3, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de hidrogênio ligado a esse carbono e mais 2 átomos de hidrogênio ligado a esse carbono. Então, esse carbono, ele precisa fazer uma ligação simples com esse outro átomo de carbono. Ok, então ele ficou com 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse carbono tem 4 ligações. 1, 2, 3. Está faltando mais uma. Completou a dele aqui. Esse carbono daqui, ele só tem uma ligação, então ele precisa de mais 3 ligações. E o nitrogênio também precisa de 3 ligações, então ele vai fazer uma ligação tripla. Então, o que está falando aqui? Ó? Na estrutura 3, faltam 2 ligações simples entre os átomos de carbono, correto, as 2 ligações simples, e uma tripla entre os átomos de carbono e nitrogênio, correto. No quarto aqui, a gente tem os halogênios, um em cada ponta. Então, a gente sabe que os halogênios, eles têm valência 7. Então, eles precisam de apenas mais um elétron. Então, eles vão compartilhar um par de elétron com cada átomo de carbono. Completou aqui. O carbono, por sua vez, ele tem apenas 2 ligações, uma com o hidrogênio e outra com o cloro. E esse daqui uma com hidrogênio e outra com o bromo. Então, ele precisa de mais uma ligação dupla.
Então, na 4 aqui, ó, na estrutura 4, faltam duas ligações simples entre os átomos de carbono e os halogênios. Então, duas ligações simples, duas, entre o carbono e os halogênios, correto. E uma dupla entre os átomos de carbono, correto. E na número 5, na estrutura 5, falta uma ligação simples entre os átomos de carbono e uma simples entre os átomos de carbono e oxigênio. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 ligações. Então, o carbono precisa de mais uma simples. Esse átomo de carbono daqui, ele tem 1, 2 ligações, ele precisa de mais 2 ligações e o oxigênio também precisa de 2 ligações. Então, ele vai fazer uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Só que aqui está falando que falta uma ligação simples entre os átomos de carbono, correto? E uma ligação simples entre os átomos de carbono e oxigênio. E aí está errado, porque entre o carbono e o oxigênio faltam duas ligações, né? Ou uma ligação dupla. Então, as corretas são a número 2, 3 e 4 apenas.